Sua parte 3. A via aérea inferior, formada pela árvore traqueobrônquica e pelos pulmões. Então, a traqueia, ela é formada por cartilagens, chamadas de cartilagens traqueais. Tem uma série de peças cartilagíneas, unidas por ligamentos, que são os ligamentos anulares. E na parte posterior, como nós estamos vendo nessa figura, a cartilagem é aberta. Então, a cartilagem traqueal, se eu olhar numa vista superior, ela tem o formato de uma letra U. E a parte posterior da traqueia é fechada pelo músculo, chamado de músculo traqueal, que serve para acomodar o esôfago que fica atrás, esôfago e traqueia. A última cartilagem traqueal é elevada, mostrando a divisão da traqueia em brônquios, e essa cartilagem é chamada de carina da traqueia. Numa vista posterior aqui, a gente vê o esôfago, que é uma vista posterolateral, o esôfago, a parede muscular da traqueia e a placa de cartilagem. A traqueia ela se divide na altura do mediastino superior, quando termina esse mediastino superior, em brônquios principais, enquanto que o esôfago vai continuar atravessando o tórax todo. Uma micrografia aqui, uma fotografia de microscopia de luz, a gente observa aqui a placa de cartilagem, a parede muscular da traqueia e posteriormente o esôfago. A traqueia, ela vai formar o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. E quando eu olho, o brônquio principal direito ele é muito vertical, enquanto que o brônquio principal esquerdo ele é mais horizontalizado. Isso explica que a maior parte das aspirações são do lado direito. Esses brônquios principais, direito e esquerdo, eles também são chamados de brônquios de primeira ordem. O brônquio principal direito vai se dividir em brônquios lobares, um para cada lobo do pulmão. Então, do lado direito serão 3 brônquios lobares, o superior, o médio e o inferior. Enquanto que o brônquio principal esquerdo vai se dividir em brônquios lobares, mas apenas em 2, o superior e o inferior. Esses brônquios, os lobares, eles são chamados também de brônquios de segunda ordem. Os brônquios lobares vão se dividir em brônquios chamados de brônquios segmentares, do lado direito e a mesma coisa do lado esquerdo. E eu vou formar os segmentos chamados broncopulmonares. Desculpa. Vamos dar uma olhadinha primeiro como acontece a divisão do lado direito. Então, brônquio principal direito, ele vai formar o brônquio lobar superior, o brônquio lobar médio e o brônquio lobar inferior. E esses brônquios vão formar os segmentares. No lado direito, o brônquio lobar superior vai formar 3 segmentares. O brônquio segmentar apical, o brônquio segmentar posterior e o brônquio segmentar anterior. São conhecidos como segmento 1, 2 e 3 do pulmão direito, lá no lobo superior. O brônquio lobar médio vai formar 2 segmentares. O brônquio segmentar lateral, que é o segmento 4, e o brônquio segmentar medial, que é o segmento 5. E o meu brônquio lobar inferior vai apresentar 5 segmentos.
o brônquio segmentar basal superior, o brônquio segmental basal medial, o brônquio segmentar basal anterior, o brônquio segmentar basal lateral e o brônquio segmentar basal posterior. Serão os segmentos 6, 7, 8, 9 e 10 do pulmão direito. Do lado esquerdo, eu vou ter meu brônquio principal esquerdo, formando o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior. O brônquio lobar superior vai formar os brônquios segmentares. O brônquio segmentar ápico posterior, o brônquio segmentar anterior, o brônquio segmentar lingular superior, vai ter a língula no pulmão esquerdo, no lobo superior, o brônquio segmentar lingular inferior. Então aqui vai ser o meu segmento 1, 2 juntos, segmento 3, segmento 4, segmento 5. E o lobar inferior vai ser igual ao encontrado do lado direito. Eu vou ter a ramificação, a minha árvore brônquica, né? Aqui meu segmento apical, posterior, anterior, lateral, medial, basal superior, basal medial, basal anterior, basal lateral, basal posterior. No lado esquerdo, os lingulares superior e inferior fazem a vez dos segmentos que estão no lobo médio. Então, segmento 4 e 5 são segmentos lingulares do lado esquerdo, enquanto que o 4 e o 5 são segmentos do lobo médio. E esses brônquios vão se dividir em bronquíolos, e aí começa as gerações de bronquíolos, vai pela 23ª, 24ª geração, eu começo a ter as estruturas que compõem o ácino, né, que é o ducto alveolar, os sacos alveolares com os alvéolos, todos comunicantes pelos poros de Kohn, que vão conseguir promover a troca do oxigênio e o gás carbônico por um processo de difusão. Lá o pulmão direito e esquerdo eles têm semelhanças, né? Base apoiada no diafragma, ápice acima das clavículas, na raiz do pescoço, são semelhanças. Lobo superior os dois pulmões têm, lobo inferior também, só que o pulmão direito tem o lobo médio, com duas fissuras, uma igual do esquerdo, a fissura oblíqua, e uma fissura exclusiva, que é a fissura horizontal, enquanto que lá no pulmão esquerdo tem uma fissura só, que é a oblíqua, e a presença da língula pulmonar. Se eu girar esses pulmões na face medial de ambos os pulmões, aqui o esquerdo, dá para ver uma fissura e dois lóbulos, superior e inferior, eu encontro uma abertura chamada de hilo pulmonar, isso do lado direito e esquerdo, e as estruturas que passam pelo hilo, a artéria pulmonar, as veias pulmonares e os brônquios são conhecidos com o nome de raiz pulmonar. Esse pulmão é revestido pelas pleuras que eu falei para vocês, então a pleura parietal, ela se dobra na região do hilo para formar a pleura visceral, e o espaço entre as pleuras é a cavidade pleural. Essa parte da cavidade pleural é a parte onde eu tenho a maior distância entre a pleura parietal e visceral, é o chamado seio costofrênico, que é um seio importante radiograficamente. Então, na anatomia dos pulmões, eu tenho mais ou menos a distância do pulmão para a pleura, a altura de duas costelas.
Então, se olhar anteriormente, o pulmão vai até a altura da margem da sexta costela, enquanto que a pleura se estende até a oitava. Na parte posterior, o pulmão chega até a 10ª costela, enquanto que a pleura até a 12ª. Né? E aqui eu crio o seio, né? O seio costofrênico. Em anatomia de superfície, tem algumas linhas do tórax importantes. Essa linha é chamada linha hemiclavicular, esquerda, aqui à direita. E essas linhas são chamadas de linhas paraesternais, direita e esquerda. São usadas como pontos de referência para punção, ausculta do tórax. Também eu vou encontrar as linhas axilares, a linha chamada linha axilar anterior, a linha axilar posterior e entre elas a linha axilar média. Aqui demonstra os pontinhos verdes o ápice do pulmão. Eu posso traçar uma linha do ápice do pulmão até a 2ª costela, da 2ª costela até a 4ª costela e me estender até a borda da 6ª costela. Depois da 6ª costela, eu posso traçar uma linha que liga até a 8ª costela na linha médio-clavicular, né, na linha hemiclavicular. Depois eu posso continuar essa linha para trás, indo até a linha axilar média na 10ª costela e trazer até a 12ª costela posteriormente. Então aqui mostra uma sequência do pulmão direito e o esquerdo, que eu vou ter aqui uma reflexão da pleura por conta da área cardíaca, a área maciça, a percussão, mas obedece à mesma disposição. A distância e a altura de 2 costelas entre pleura e superfície pulmonar e as fissuras pulmonares. Então eu tenho o lobo superior, médio e inferior, pouco visualizado o lobo inferior na parte anterior do tórax, mas na porção posterior uma grande área de lobo inferior.